aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. E vamos continuar falando sobre input. Vamos ver quais são os tipos de conversão. Vai lá, tá? É, suponhamos que eu quero receber um dado do usuário e eu quero que ele me digite um número e eu quero converter esse número para o tipo inteiro. Então, eu quero que ele me envie, ele digite para mim um número inteiro e eu quero pegar esse número inteiro e converter ele para o tipo inteiro e guardar isso dentro de uma variável. Quem está acompanhando a aula entendeu o que eu falei. Quem não está acompanhando a aula não entendeu. Ou se você está acompanhando a aula e não entendeu o que eu falei, gente, então estamos com alguma dificuldade aí, nós precisamos rever isso, tá? Então vamos com calma aqui, tá? Por que que eu falo para ir com calma? A gente não adianta prosseguir se nós não estamos entendendo, tá? Só vai criar uma bola de neve muito maior lá na frente. Então vamos lá, vamos com calma aqui. Ó, primeira coisa, eu vou colocar aqui input. Tá? Para quem já entendeu, pode avançar aqui a aula, tá? Eu vou tentar ser breve, mas eu vou tentar também trazer quem está com dificuldade para junto da gente. Digamos que todo mundo está alinhado aqui, tá? Pode ter gente mais avançada, como pode ser que tem gente que já sabe o que é, por exemplo, função, tá tudo bem, tá? Mas não pode estar ninguém atrasado nessa parte aqui, gente, de entender o que eu expliquei que nós iríamos fazer, tá? Então, bora lá. Eu tenho uma função input. O que a função input ela faz, gente? Ela é responsável por receber os dados enviados pelo usuário. Quando eu falo dados, são informações, tá? É aquilo que ele digitar para nós. Então, veja só, eu tenho uma função input que, quando eu rodar o meu programa, tá? Ele faz o quê? Quando ele chega aqui nessa função input, ele para o nosso programa e ele fica esperando que o usuário ele digite algo, que ele nos envie o quê? Os dados, as informações que nós desejamos. Bem, ele vai ficar lá parado, esperando. Quando o usuário terminar de digitar o que ele deseja digitar, ele vai pressionar Enter. Quando ele pressiona Enter, o que que o nosso programa ele faz? Ele captura, ele pega tudo que o usuário digitou e ele vai retornar tudo que ele digitou como um texto, como uma string. Vejamos aqui, olha. Não quero que você se assuste com isso. Nós não aprendemos sobre função ainda, tá? Mas o que isso aqui mostra para nós, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês entendam juntamente comigo. Ele está dizendo que isso aqui é uma function, é uma função. Foi o que eu falei. Eu falei que o input, ele é uma função, tá? Como a gente sabe que é uma função, Jéssica? Por causa dessa palavrinha aqui, def, tá? A palavrinha def, na programação, então, em Python, tá? Que nós estamos trabalhando em Python. Então, em Python, a palavrinha def é uma palavra reservada do Python para definir uma função. Então, eu defino uma função, eu crio uma função utilizando essa palavrinha aqui, chamada def. Depois do def, eu dou um nome para a minha e a função, que nesse caso ele deu, quem criou essa função, chamou ela de input, tá? Bem, o que que ela faz, tá? O que na verdade, o que que a gente, eu quero que vocês entendam só aqui, tá? Não vamos se aprofundar aqui, porque a gente não aprendeu ainda sobre função. O que eu quero que vocês entendam, que ela é uma função, tá? E o que ela retorna? Veja só, esse carinha aqui, ó, quando aqui, ó, fechou aqui, ó, os parênteses, aqui no final, veja, isso aqui significa que ele retorna. Quer dizer que essa nossa função retorna algo. E o que ela retorna? Ela retorna uma string, ela retorna um texto, tá? Então veja só, que é aquilo que eu expliquei, tá? Que foi de uma maneira, claro, eu expliquei o quê? Que o nosso programa, ela para, ela fica esperando o usuário digital, quando o usuário digita alguma coisa e pressiona Enter, ela pega tudo aquilo que o usuário digitou e ela retorna, ela captura, recolhe tudo que o usuário digitou e nos retorna. Ela chega aqui para nós e fala, olha, o usuário, ele digitou isso aqui, ó, e pá, ele envia para nós. E envia isso como o quê? Como uma string, como um texto. Agora, presta atenção, se eu falei que nós temos uma função que retorna algo, quer dizer,
Se o usuário ele digita algo e esse algo vai ser retornado para nós, tá? Ou em outro pensamento, que fica muito mais simples. Se eu espero que o usuário me envie algo, eu tenho que estar pronto para receber, tá? Suponhamos, se eu chego para alguém e falo, fulano, sei lá, me dá essa caneta aí. Tenho que estar pronto para receber. Quer dizer, eu tenho que estender a minha mão então, e pegar a caneta que o usuário está me enviando. Não adianta eu falar para aquela pessoa, me passa aí a caneta, e eu vou esperar o quê? Que a pessoa venha e coloca aqui na minha mãozinha, aqui, ó, abre a minha mão, e opa, que a caneta fecha a minha mão e eu guarde. Não, né? Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que estar pronto para receber. A mesma coisa aqui. Eu tenho que estar pronta. E como é que eu estou pronta para receber? Lembra, é uma coisa, gente. Sempre que eu tiver algo que retorna algo na programação, eu vou ter que estar pronta para receber. Então, eu tenho que ter eu tenho que ter uma variável. Porque a gente não aprendeu eu guardo as coisas dentro da variável, que a variável é como se fosse uma caixinha onde a gente guarda alguma coisa. Bem, então, eu tenho que ter aqui uma variável, tá? Então, eu espero que nós todos estejam entendidos sobre isso aqui, tá? Porque isso é o básico do input, tá bom? Então, bora lá, vamos para a conversão. Bem, primeiro eu quero converter, tá? Para o tipo inteiro. Como é que eu faço? Bem, como eu vou ter que estar pronto para receber, né, o que o usuário vai digitar, eu vou criar aqui uma variável chamada número inteiro. E eu vou atribuir para dentro dele o quê? O que o usuário digitar. Então, eu vou falar para ele aqui, olha, eu vou passar uma mensagem amigável para ele saber o que eu espero. Eu espero que ele digite um número. Lembrando, gente, que é o que eu espero que o usuário digite. Não quer dizer que é o que o usuário vai digitar, tá? Então, a gente tem que sempre estar pronto para o quê? Para o tratamento de erro. E como é que eu trato o erro? Nós vimos na aula passada, aqui na aula 17, ó, sobre tratar erro. Então, a gente vai utilizar o quê? Try e o except. Eu não vou usar nessa aula porque a gente não vai cometer erro, porque a gente mesmo vai ser o usuário aqui, né? E eu só quero mostrar para vocês a conversão, tá? Então, espero que o usuário digite um número, e esse número eu quero que seja um número inteiro, quer dizer, sem casas decimais. Então, eu vou converter o número que o usuário vai digitar para o tipo inteiro. Então, é assim que a gente faz a conversão, tá? Então, a gente coloca aqui o input dentro do int, tá? Aquilo que a gente quer converter. Ou em outras palavras, porque, né, para a pessoa não ficar achando que tem que ser o input. Não, gente. Eu poderia colocar, por exemplo, uma variável aqui dentro, tá? Aqui dentro, gente, ó, veja só. Isso aqui é uma classe, tá? Chamada int. Nós ainda também não aprendemos sobre classe, tá? Isso aí vai demorar. Já vou logo falando que vai demorar, porque isso aí vai ser lá na programação orientada a objetos. E estamos bem longe disso. Gente, a gente ainda está no básico, no básico do básico do básico, tá? Então vai demorar a chegar isso aqui. Mas, então não se apega a isso, tá? A função está muito mais perto do que a classe, acredite, tá? Então, bora lá. Então, dentro da nossa classe int, a gente vai passar o quê? Aquilo que nós queremos converter para o tipo inteiro. Fica melhor assim, tá? Então, não é um input, tá? É aquilo que você quer converter. Como a gente olha, veja só, presta atenção o que isso aqui faz. Vamos ler o código, né? Eu sempre, desde o começo, eu falei para vocês, a gente tem que ser capaz de ler o nosso código. Porque lembra que eu comecei com a brincadeira? O computador, ele faz tudo aquilo que a gente mandar, e se a gente mandar certo, ele faz certo. Se a gente mandar errado, ele faz errado. E que lá na frente a gente começou a entender que não era o computador, mas era o compilador. Bem, isso é real, tá? Isso não é brincadeira. Isso realmente é verdade. Então, nós temos aqui o quê? O nosso script. Como é que o compilador ele lê o nosso código? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, nós já aprendemos isso. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, ele vai vir aqui. Qual é a nossa primeira linha? Opa, diga aqui. Ele tá criando uma variável chamada número inteiro. Então, ele vai criar lá uma caixinha é chamado o quê? Número inteiro. O que ele quer atribuir? Ele quer atribuir, ele quer converter alguma coisa. O que ele quer converter? Então, ele vai vir aqui para aqui para o nosso input. Ele quer receber um dado, ele quer receber algo do usuário.
Então, ele vai rodar isso. Ele vai chegar aqui, vai rodar e ele vai mostrar para o usuário: olha, digite um número. O que o nosso terminal vai fazer? Ele vai parar e ele vai esperar que o usuário digite algo. Quando o usuário terminar de digitar aquilo que ele desejar e pressionar Enter, o input ele vai pegar tudo aquilo que o usuário digitou e vai retornar isso como uma string. Retornando isso como uma string, vai, 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 a nossa classe it vai pegar essa string e vai olhar para essa string. Contém número? Contém número. É um número inteiro? É um número inteiro. Então, eu vou converter para o tipo inteiro. Por quê? Porque condiz. Eu quero converter para um número inteiro, então o número tem que ser um número inteiro. E o que o usuário digitou tem que ser um número. Então tem que passar por essas verificações, você entende? Que existe uma verificação, não é jogada assim. A gente vai começar a entender mais sobre verificação quando a gente começar a verificar as coisas dentro do nosso código, tá? Então, opa, passou. Então, não vai dar erro. Ele vai atribuir esse número do tipo inteiro, porque nós converteu para o tipo inteiro, para dentro da nossa variável número inteiro. Então, dentro da nossa variável número inteiro, nós vamos ter um número e a nossa variável vai ser do tipo inteiro. Olha só. Eu sei, gente, que é muita coisa para poder se ter na mente. Mas se a gente se a gente realmente aprendeu, a gente consegue ler o nosso código. Então, você tem que ser capaz de ler o seu código. E eu vou te dizer, gente, no começo parece muito difícil, mas a gente vai ver que quanto mais a gente consegue aprender, melhor vai ficando o nosso entendimento sobre o código. E quando a gente pega um código, fica muito mais fácil da gente fazer a leitura do código, tá? Então, não é um código complicado. Eu sei que no começo isso é complicado, que nós estamos aprendendo, mas se você for capaz de ler, né, e tentar, você sabe como o compilador está lendo? Então tente ler como o compilador está lendo, tá? E aí você vai entender. Então, esse código ele pode gerar erro? Ele pode gerar erro, porque eu não posso prevenir o que o usuário ele vai digitar, tá? Mas suponhamos que o usuário, nesse caso, o usuário sou eu mesmo, né? Então eu vou digitar corretamente. Então, isso aqui vai ser convertido para o tipo inteiro. E nessa aula, o que na verdade a gente quer saber quais são os tipos de conversão, né? Como é que a gente realiza essa conversão, tá? Então, eu não estou me preocupando em tratar o erro, e nós já aprendemos sobre o tratamento de erro na aula passada. Então, você pode fazer isso realizando aí o try except. Bem, bora lá. O próximo que eu quero fazer é para o float, tá? Que são os números com casas decimais. Então, número decimal vai ser o nome da minha variável. Eu vou converter o usuário digitar para float e eu vou perguntar para ele, né? Pedir para ele, ó, digite um preço. Porque o preço, gente, é um valor decimal, né? Então, nós temos aí, sei lá, um produto, você pode comprar uma camisa que custa R$ 132,64. É um valor decimal, tá? Ah, eu vou criar uma variável chamada texto, é, chamado texto, e, eu vou atribuir input normal, gente, porque o input, vamos lá lembrar, o input, ele retorna o quê? Um texto, ele retorna uma string. Então, a gente não precisa, tá? Olha, a gente não precisa converter para STR, gente, porque a gente está convertendo uma string para uma string. Tem lógica, tá? Então, porque aqui, lembre, ele já retorna aqui, ó. Ele retorna uma string, ele já retorna um texto, tá? Então, digite algo. E tenha em mente, gente, uma string, ele é um conjunto de caracteres que se dá por letras, números, caracteres especiais e espaço. Eu tenho falado isso desde que nós estamos aprendendo string, tá? Então você tem que guardar isso, porque se você souber que tudo isso é um conjunto de caracteres, o que é um conjunto de caracteres, você vai saber o que é uma string, tá? Bem, dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir. Então, vou formatar aqui minha string e vou falar aqui, ó, número. Primeiro eu vou imprimir o número inteiro.
que está dentro da variável número inteiro. Se eu continuar escrevendo aqui, vocês não vão enxergar. O que que eu vou fazer? Olha, presta sua atenção, tá? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, veja que ele dá erro, tá? Ele já tá me dizendo que isso aqui, ó, vai gerar erro. Então, eu posso, gente, ó, utilizar aqui a barra invertida e aí eu posso continuar digitando aqui na outra linha, tá? Então, não gera erro. Eu consigo agora escrever, tá? Então, vamos lá. Número decimal. Dentro da variável número decimal. Novamente, eu vou pular a linha, tá? Então, se eu quero quebrar a linha aqui no escrever o código, tá? Basta eu colocar barra invertida e aí eu posso ir para a próxima linha. Gente, eu não tô pulando a... Ó, vamos lá, tá? Vamos rodar esse código e a gente compreende aqui tudo junto, tá? Eu só quero que vocês entendam que isso aqui me permite escrever na outra linha sem que o meu código quebre, tá? Sem que gere erro. Então, vamos lá. Digite um número. Eu preciso digitar um número inteiro. Então, eu vou digitar aqui, sei lá, 46, tá? Pressiono Enter, ele retorna isso como uma string, ele vai chegar aqui na nossa classe int, vai olhar e vai observar. Isso aqui é um número? Ah, isso aí é um número. É inteiro? É um número inteiro. Então, converte para o tipo inteiro e atribui para dentro da variável número inteiro, tá? Então, dentro do número inteiro, agora, eu tenho um valor do tipo inteiro, que é o valor 46. Bem, digite um preço. Vamos colocar a camisa lá de 132. Gente, na programação, a vírgula é ponto, tá? Então, no lugar de você usar vírgula, você vai usar ponto. Então, o nosso 132,64, que seria R$ 132,64, você vai colocar o pontozinho aqui na vírgula e vai colocar 64, tá? Então, a mesma coisa, é a mesma coisa. R$ 132,64. Lembrando que a programação, gente, ela vem ela está programada não na nossa língua, tá? Mas na língua inglesa. Então, lá nos Estados Unidos, a nossa vírgula é o ponto deles, tá? E o nosso ponto é a vírgula deles, tá? Então, só assim para você já ir percebendo um pouco aí da diferença, tá? Então, R$ 132,64. Isso é um número decimal, é um número fatorável, é um número do tipo float. Então, quando eu pressionar Enter aqui, ele vai retornar isso como uma string, vai chegar aqui na nossa classe float e ele vai fazer uma verificação se isso aqui é um número do tipo decimal, tá? Se é um número decimal, se for um número decimal, ele vai converter para o tipo float e vai atribuir para dentro da nossa variável chamada número decimal. E por fim, a nossa função input normal, porque ele já retorna uma string, tá? Então, vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Lembrando novamente, gente, novamente eu vou falar e eu espero que vocês guardem isso na cabeça de vocês. Uma string, ele é um conjunto de caracteres, não são letras, tá? Ele é um conjunto de caracteres. E o que tem nesse conjunto de caracteres? Temos letras, temos números, temos caracteres especiais, tá? Temos espaços. E tudo isso, temos símbolos também, tá? Poderíamos usar símbolos. Tudo isso é um conjunto de caracteres, é o que forma o conjunto de caracteres, tá? Letras, números, caracteres especiais, espaçamentos, símbolos. Então, isso aqui é uma string, é um texto, tá? Então, bora lá. Agora chegou aqui e veja só, gente, ele imprimiu tudo em uma linha só, porque isso daqui não é barra N, tá? A gente utilizar barra N, pula linha. A gente já aprendeu sobre isso. Isso daqui é simplesmente eu falando aqui, ó, para o meu código. Olha, eu vou continuar escrevendo, só que eu quero continuar escrevendo na outra linha, tá? Então, não gere erro, não quebre o meu código, porque
eu só quero continuar escrevendo na próxima linha. Então é só isso, tá? Então vamos lá. Número inteiro, 46. A gente poderia colocar aqui, né, um pouquinho de um espaço. Colocar um espaço aqui. Pronto. Só para ficar bonitinho, tá? Vou rodar de novo o código para não ficar esses negócios grudados, né? Senão fica feio. Mas eu vou colocar a mesma coisa. 46, 132,64 e qualquer coisa que é um texto, tá? E lembrando que um texto é uma string, e uma string é um conjunto de caracteres que se dá por letras, números. Vou colocar aqui a mesma coisa que eu coloquei ali, né? Para ficar 43, 43, cifrão, que é caracteres especiais, né? Vou colocar aqui cifrão e asterisco. Pronto. Então, bora lá. Agora ficou mais bonitinho de visualizar. Número inteiro, 46, tá? Número decimal, 132,64. E o texto, que é qualquer coisa, que pode ser letras, números e caracteres especiais e espaçamento. Espaçamento eu esqueci de colocar, então não teve espaçamento aqui, tá? Enfim. Então, eu espero que você tenha entendido como a gente faz a conversão, tá? A gente também poderia converter por tipo booleano, mas dificilmente, gente, você vai fazer a conversão por tipo booleano, tá? Você provavelmente vai usar uma outra forma que a gente vai aprender aí, tá? Mas enfim, você já sabe como fazer uma conversão. Você quer fazer uma conversão, converte, é só colocar o que você quer converter dentro da classe, seja ele do int, seja ele do float, seja ele do str, tá? Lembrando que, embora a gente não utilizou aqui o str, novamente eu vou explicar aqui, tá? A gente não pegou o que o usuário digitou e converteu para um str, por quê? Porque a nossa função ela já retorna tudo que o usuário digita em string. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.